Galera, que cenário maluco esse do Z4. Nessa última rodada, todo mundo que luta contra o rebaixamento venceu, menos Ceará e Internacional. O Ceará empatou e o Inter perdeu de goleada. E aí embolou tudo. Do 18º, que é o Fortaleza, ao 14º, que é o Ceará, a diferença é só de 3 pontos. A gente nunca viu o campeonato dessa forma nesse ano, né? Aliás, eu acho que é uma disputa contra o rebaixamento que raramente acontece. Sinceramente, eu não lembro de outro campeonato da Série A com tantos times envolvidos. Inclusive, quem tem 45 ainda tem risco de cair. Por incrível que pareça. A pontuação mágica para o Ceará é de 46 pontos. O Ceará precisa vencer uma partida das duas que tem para não depender de ninguém. É inacreditável, né? Como o futebol brasileiro consegue ser tão dinâmico. Eu mesmo, cara, eu cravei aqui que Fortaleza tinha caído e tal, como 90 e tantos por cento da torcida do Fortaleza também não acreditava mais. Mas tá aí, tá vivo, né? 3 vitórias seguidas, coloca o Fortaleza de volta no campeonato de vez. Além do Santos, que tem uma tabela muito fácil, Vitória, que venceu a segunda seguida, venceu o Mirassol em casa. Então embolou de vez, a gente vai fazer conta. Vamos entender o que é que cada time precisa fazer e o que cada time não pode fazer para o Ceará realmente escapar do rebaixamento. Mais uma vez, uma vitória escapa, mas se não vencer nem Flamengo nem Palmeiras, que inclusive é uma probabilidade de acontecer, né? A gente tem que levar isso em consideração. A gente vai ter que depender de outros resultados, por isso vou trazer esse vídeo para vocês. Chega junto, deixa o like, compartilha, manda para todo mundo. Quem puder seja membro BPR. Aproveita que hoje é dia 1º de dezembro, segunda-feira, é o dia de você que não tá aí, né, numa rotina de academia, chegar na academia bem aí assessorado pela Carol Distribuidora. Você compra seu suplemento, as melhores marcas de suplementos estão lá no site caroldistribuidora.com.br e você tem um cupom que é maravilhoso. 15% de desconto, você usa o cupom Bora por Racha na hora da compra. 15% de desconto nas melhores marcas de suplemento da Carol, que é a distribuidora mais bem avaliada do Google há mais de 20 anos no mercado. Então você tem a confiança de comprar um produto de qualidade, produto original, é lá na Carol Distribuidora, daqui mesmo, cearense, tá? Que chegou junto e apoia aqui o BPR, cupom Bora Pro Racha. Beleza, galera? Vamos pro vídeo. Bom, o cenário é esse que eu mostrei para vocês, né? A tabela tá bem clara, não tem ninguém livre, inclusive do 11º para baixo. O Vasco também ainda corre risco, por incrível que pareça, mas eu acho muito complicado, muito difícil isso acontecer, tá? O próprio Atlético Mineiro, que não venceu, acabou perdendo para o Fortaleza aqui no Castelão, também corre riscos, mas riscos bem pequenos. De fato, a gente olha mais do 14º para baixo. Infelizmente, o Ceará com 43 tá realmente arriscado, tá ali numa zona muito perigosa da tabela e tem 2 confrontos muito complicados. É a tabela mais difícil de longe. Não tem nem ninguém próximo de uma tabela tão horrível como a do Ceará. Quer pegar logo o Flamengo agora, quarta-feira, jogo do título, para desconfirmar o título do Campeonato Brasileiro. E o Ceará vai ter que complicar de alguma forma essa situação do Flamengo, senão vai ter que ganhar do Palmeiras dentro de casa. Um ponto lá no Rio de Janeiro é para ser comemorado muito, de verdade, porque 44 pontos já reduz mais a possibilidade de cair, tá? Não livra, mas reduz a possibilidade de cair. E é isso que a gente vai falar com vocês. Vamos primeiro trazer os jogos, né, que aconteceram. O Ceará acabou empatando contra a equipe do Cruzeiro. Vou trazer aqui já mais ampliado para vocês como é que ficou a situação, né? O Ceará empatou com o Cruzeiro em 1-1 e teve também Corinthians 2, Botafogo 2 ontem, que não importa pra gente. Teve também Fortaleza 1, Atlético Mineiro 0. Fortaleza realmente vivíssimo na luta contra o rebaixamento. Vitória 2, Mirassol 0. Vitória também vem embalado. Aparentemente eles gostam de reta final e pegaram realmente no tranco, né? O Vitória tá aí muito forte nessa luta contra o rebaixamento. O Santos fez o que era normal, venceu o Sport Recife por 3-0, o Sport morto no campeonato. E aqui vem o resultado mais expressivo da rodada, né? O Vasco meteu 5-1 no Internacional, o Internacional que é a equipe aí mais arriscada de cair pelo desempenho. O desempenho do Inter é terrível e agora trocou de treinador. O Abel Braga assumiu por lá, né? Então são jogos que importam. O Juventude caiu também nessa rodada, foi 1-1 contra o Bahia. E são os jogos aí que a gente observou nessa rodada que acabou mexendo com tudo, né? E a rodada 37
já começa nessa terça-feira com Vasco e Mirassol. Se o Vasco empatar, já se livra do rebaixamento. Se perder para o Mirassol, ainda fica com risco de cair. Tem rodada atrasada, Bragantino contra Vitória às 19 horas. E 19 horas também, na quarta-feira, né? Vai ter Fortaleza e Corinthians. Além de Juventude e Santos, às 19h30. São jogos importantíssimos para a gente acompanhar e vai ser antes do jogo do Ceará. O Ceará já vai jogar, né, contra o Flamengo, sabendo o que vai acontecer. Existe um risco pequeno, mas existe, do Ceará já começar quarta-feira ou terminar a rodada da quarta-feira na zona de rebaixamento. Se todo mundo vencer, Internacional, Santos e Vitória, né, que são os times atrás do Ceará na tabela, se todos vencerem, o Ceará termina, ou pelo menos vai estar no jogo contra o Flamengo na zona de rebaixamento, tá? Então já é uma pressão muito grande para uma equipe que nunca esteve perto da zona de rebaixamento. Agora a gente está a 2 pontos e ainda pode entrar na zona. Acho difícil isso acontecer. O torcedor do Ceará também está muito desesperado e com razão, está preocupado. Mas eu não acho que todo mundo vai ganhar, né? São partidas complicadas. O Internacional vai pegar o São Paulo fora, o São Paulo em meio de protesto e torcida e tudo mais. Difícil isso acontecer, né? O Fortaleza vai jogar em casa, embalado, é possível que vença a equipe do Corinthians. E o Santos vai pegar o Juventude já rebaixado. Acho bem possível também que eles consigam vencer. O Bragantino precisa dar uma resposta, porque está vivo na luta na luta a favor, né? No caso, a luta para buscar um possível G8. E vai pegar o Vitória embalado. Vamos ver o que é que acontece nessa partida, né? Porque se o Vitória vencer fora de casa, aí praticamente vai selando sua permanência na Série A. Então são jogos pra gente secar, cara, não tem jeito. A gente vai pegar o Flamengo, com desfalques importantes, inclusive, né? O William Machado e o lateral esquerdo, Matheus Bahia, não jogam por estarem suspensos. O que vier do Rio de Janeiro é lucro, porque na verdade a gente precisa vencer o Palmeiras. De toda forma, o Ceará chega na última rodada dependendo só de si, tá? Porque vai ter ainda o confronto direto, o Bragantino vai enfrentar na última rodada a equipe do Internacional, tá? Então, mesmo que o Inter vença as duas e todo mundo for vencendo todo mundo, 46 pontos ainda livra do rebaixamento porque existem esses confrontos diretos. Então, será vencendo o Palmeiras ou o Flamengo, vai que acontece, uma vitória é o suficiente para o Ceará escapar. Até o Mauro Bastos trouxe aqui os cenários possíveis. O que é que tem que acontecer para o Ceará escapar do rebaixamento? Então, não é mais estatísticas, é projeções de pontuação mesmo, são cenários, né? São cenários, não é mais projeção, não. O Ceará pode escapar com uma vitória, tá? Com 1 ou 2 empates e até mesmo com 2 derrotas, aí já é mais improvável. Vamos lá. Com uma vitória e um empate, empatou no Rio e venceu, tá salvo. Com 3 pontos, uma vitória, também tá salvo. Não depende de mais ninguém, tá? É isso. Venceu uma, não depende de mais ninguém. Vai que o Ceará empatou no Rio e empata contra o Palmeiras. Aí já começa a depender dos outros. O Atlético Mineiro tem que perder os 2 jogos. O Vitória perder um jogo ou empatar 2, tá? E o Santos, ou Inter ou Fortaleza, empatar um jogo. Então tá aí o cenário bem definido. Uma combinação de resultados ainda pode rebaixar o Ceará com 2 empates, né? Seria cair com 45 pontos, tá? Então existe esse cenário que o Ceará pode cair com 45 pontos. Com 1 ponto, o Ceará perdeu do Flamengo e empatou com o Palmeiras, por exemplo. Aí tem que acontecer 2 desses resultados. Vitória não vencer nenhum jogo, tá? O Vitória não pode mais vencer nenhum jogo se o Ceará só conseguir 1 ponto. Santos ou Inter perder um jogo ou empatar os 2, tá? O que, assim, pro Santos, eu acho que o Santos não perde mais, cara. O Santos pega Juventude e Cruzeiro. O Cruzeiro também não vai querer mais nada, vai ser só o time reserva, tá? Então eu acho que esse cenário do Santos perder um jogo já não acontece. E o Inter perder um jogo pode acontecer. Inclusive, pode perder contra o São Paulo, né? Então 1 ponto já é o suficiente pro Ceará não ser alcançado pelo Inter. E o Fortaleza empatar um jogo. Se o Ceará empatar uma partida, o Fortaleza vai ter que vencer os 2 jogos para passar o Ceará. Por isso que é importante tentar uma pontuação, trazer um empate lá do Rio de Janeiro, pô, seria para realmente comemorar, cara. Infelizmente estamos nessa situação, né? Infelizmente a gente está nessa situação de ter que comemorar qualquer pontinho. E 0 pontos, se o Ceará perder os 2 jogos, aí já é uma chance muito
clara de cair, né? Então tem que acontecer 2 desses resultados. Vitória perder os 2 jogos, ou no máximo empatar um. Santos ou Inter não vencer nenhum, ou seja, muito difícil, né? O Santos não vencer Juventude e Cruzeiro e depender que esses times, né, não vençam. E Fortaleza perder pelo menos um jogo, ou empatar os 2, tá? Então, no final das contas, a gente precisa fazer nossa parte. Para não depender de ninguém, para não ter que fazer conta, a situação é essa, Mauro Bastos explicou. Muito bem explicado, para não ter que ficar de olho nas outras rodadas, tá? É isso, galera. Infelizmente vai ser sofrimento até o final. Infelizmente foi a situação que o Ceará se colocou. Infelizmente, aquela expulsão do Vina e a derrota para o Internacional pesa demais. Eu estava até pensando nisso. Se o empate tivesse sido contra o Inter e a derrota para o Cruzeiro, seria outro cenário. O Inter estaria 2 pontos atrás, né? Bom, o Ceará não conseguiu se garantir antes. Agora vai ter que pelar um porco. Literalmente, até porque vai jogar contra o Palmeiras, que é porco. Vai ter que, de fato, trazer um resultado fora da curva aí. Contra o Flamengo eu já não consigo projetar nada. O que vier é lucro. Mas dentro de casa contra o Palmeiras, a gente precisa pontuar, de preferência, uma vitória. O que é que vocês acham? Quantos pontos o Ceará vai fazer? Deixe seu like, deixe seus comentários, é importante demais. Todo dia a gente tá por aqui. Ontem a gente tirou folga, tá? Ontem a gente tava fazendo react, live o tempo todo. Aí, cara, ontem eu e o Klaus, a gente tirou folga. Eu mal assisti os jogos, inclusive, eu mal assisti o jogo do Fortaleza também contra o Atlético. Mas essa semana pode esperar que tem muito conteúdo. É a semana que define se o Ceará permanece na Série A, o que é que vai fazer no ano que vem. Que situação nos colocamos. Mas, cara, como torcedor, a gente precisa apoiar e acreditar até o final, né? A gente já precisa olhar para esse jogo contra o Palmeiras no fim de semana, no domingo. Tá difícil, tá complicado, né? Se complicou o Ceará, mas ainda depende só de si. E quem tá embaixo é que precisa correr mais, né? Que precisa pontuar mais que a gente. Então, que façamos a nossa parte e o torcedor tem que se fazer presente no fim de semana, na rodada final do Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? Tamo junto, deixa o like antes de sair, valeu, até a próxima, bora, vozão.